A alimentação baseada em plantas permite exercer controle sobre nosso destino em termos de saúde, retardar o nosso processo de envelhecimento e manter nosso pleno potencial físico e mental, na medida em que isso inevitavelmente acontece, o envelhecimento, né? Então eu trouxe essa frase assim em resposta a uma paciente que me perguntou, né, o que me garante que quando eu ficar velha eu fico assim com a minha lucidez, né? Então eu pensei um tanto nessa pergunta e trouxe essa frase aqui. Pode seguir, Charles. Cozinhar é uma terapia, um gesto de amor e carinho para com os que você ama e para com você mesma. Quando cozinhar, faça-o com amor e gratidão. Então estamos aqui mais uma vez nessa que já virou uma série, né? Comer para não morrer no Natal e Ano Novo, né? Porque é um contrassenso isso, né, gente? A gente está numa época tão especial assim de reavaliação, né? De contabilidade mesmo do que a gente pôde fazer ao longo do ano e entrar em um processo assim de nitidamente de autodestruição, né? O Dr. Joel Fuhrman fala muito claramente assim que esse processo de adicção à comida, né, que as pessoas não têm mesmo consciência disso, né, é um processo de suicídio pela comida, né, de autodestruição mesmo. Né? Então até hoje eu estava recebendo aqui um convidado, né, um amigo, que é uma pessoa assim aparentemente segundo os parâmetros normais, uma pessoa saudável, assim, não é gordo, é magro, coisa talvez chegando aos 50 anos. E a conversa na mesa, logicamente, veio para alimentação, né? Que é o tema mesmo, o grande tema. Então. E dentro da compreensão dele, assim, ele já diminuiu a carne e tal, mas ele não consegue assim conceber uma vida sem uma pizza, sem um queijo, naquela conjunção, né, mortal, né, da farinha de trigo refinada na forma de massa de pizza, com queijo altamente gorduroso, né? Aí eu, conversando com ele, eu fiz lembrar ele, né, que a resistência dele é justamente determinada pelo vício à comida, né? Porque essa junção assim de gordura, de óleo e sal é uma coisa que é profundamente viciante mesmo. Isso gera assim aqueles vários mecanismos compa comparáveis com os vícios em drogas ilícitas mesmo, né? No sentido que gera numa primeira fase assim uma liberação de dopamina no cérebro, né, que isso é muito comum nas fases iniciais dos usuários de droga mesmo. E depois, numa segunda fase, a pessoa fica insensível, o próprio cérebro fica com menos sensibilidade ao prazer que é provocado, no caso, por esse alimento, né? E acaba que é preciso quantidades maiores e maiores, e a pessoa não se dá conta mais que entrou em um processo de adicção. Como é uma substância assim permitida ou lícita, né? Então ele não precisa coibir essa quantidade. Então ele está sempre comendo a pizza toda semana, nem tem a mesma síndrome de abstinência, porque ele nunca tentou interromper esse processo. Né? Então, assim, é com vistas a oportunizar assim para as pessoas, né, variantes a essa linha de alimentação, né, que eu, o Charles e a Jane aqui estamos promovendo esse trabalho, né, que além de conscientizar de todo esse processo, a gente trata também coisas práticas, né, práticas no sentido assim, a Jane tem desenvolvido esse trabalho assim de através de receitas que sejam saudáveis realmente, né, que promovam saúde, longevidade, né. Então, Jeane, você quer começar aí? A gente vai fazendo os comentários, assim, à medida que você for progredindo, né? Na verdade, essa frase aqui é mais para você, né, Jeane? Você que é a nossa cozinheira aí. Boa noite, doutor André, boa noite, doutor Charles, boa noite a todos e a todas.
Sim, eu posso seguir, sim. Gostaria só de ver se talvez o Dr. Charles teria alguma colocação para fazer antes de eu entrar com as receitas. Ou posso entrar? Eu posso fazer algum comentário. Realmente, e o que me sensibiliza disso que o Dr. André falou é que as pessoas acabam... essa alimentação adictiva, né, ela acaba afetando o discernimento das pessoas, a clareza mental, né, de pesar os prós e os contras daquilo que está sendo feito. Né, consegue achar mais justificativas para continuar cometendo os erros, ao invés de achar mais justificativas para fazer o certo. É esse prejuízo do discernimento, né, das pessoas. Isso que realmente quem está vendo o que está acontecendo, né, se você está vendo alguém se aproximando de um precipício e você está vendo que isso está acontecendo, e a pessoa que está se aproximando do precipício não está vendo que ela está próxima de cair, né? Está próxima de chegar numa zona de risco muito alta, assim, de cair e morrer, né? E a gente está vendo que a humanidade está fazendo isso, está se aproximando do precipício, achando que o precipício é uma zona segura, e não é. Achando que o precipício, que aquela proximidade ali do penhasco ali é uma zona de segurança, mas não é uma zona de muito perigo. Mas as pessoas com discernimento afetado pelo vício, né? O vício, ele embota o discernimento. Então a pessoa não tem essa capacidade de decidir o que é certo e o que é errado. Isso dá realmente, para quem está vendo a situação acontecer, realmente fica... A gente fica assim, parece estar de mãos atadas, né? Essa é uma das razões para a gente estar aqui, de tentar fazer com que as pessoas, colocar esse óculos nas pessoas e fazer com que elas consigam enxergar o que elas estão fazendo e façam essa transição dessa zona de insegurança, que é essa proximidade do precipício, para uma zona mais segura, em que elas possam desfrutar de mais saúde e qualidade de vida. Hoje, hein, Charles, eu estava te ouvindo aí, estava lembrando assim de uma pessoa logo de manhã cedo me perguntou assim, mas por que ela já conseguiu dar o passo assim de não comer as carnes, né? Mas ela também não entende, né? Por que eu não posso comer queijo ou não devo, né? Comer um queijo ou leite e tal. Ela teve uma pessoa jovem que não tem 40 anos, já teve um câncer há um ano atrás. E já ouviu assim de nós mesmo, várias vezes, né, que tem a ligação das proteínas de origem animal com a indução do câncer, né? E simplesmente não entende. É o que você falou, a pessoa não tem consciência, né? Esse nosso trabalho é muito mais fundamental porque as pessoas não têm consciência, né? Porque é tão banalizado isso, né? Então, simplesmente não tem consciência. Então, é um trabalho muito mais assim de base que deve ser feito, né? Eu tive vendo hoje assim as estatísticas, né? Falam que classicamente 60% dos americanos têm sobrepeso, assim, né? Mas eu vi que se utilizar um critério mais rigoroso, assim, do índice de massa corporal de 23, que é o mais indicado, né? Todos esses países assim onde se tem uma longevidade maior, as pessoas têm um índice de massa corporal de 23%, né? Então, se utilizar esse parâmetro e não 25, como é o clássico, 89% dos americanos estão acima do peso. E os 11% que sobram aí, a maioria é magro por doença e não por saúde. São ou fumantes ou alcoólatras, né? Pessoas que têm uma diminuição ponderal assim, de peso por uma questão de saúde mesmo. Então, na verdade, todos os americanos hoje têm problemas com o sobrepeso. Então, o que nós estamos falando aqui da pessoa
ter uma adicção à comida, e é o que a gente está trabalhando aqui, a nossa bandeira, né? Ou, né, comer demais por uma questão de ordem emocional, é uma coisa que eu diria assim que atinge a toda a sociedade. Então é um negócio muito sério. Esse trabalho que a gente está fazendo, desenvolvendo aqui, que eu vou deixar ela mostrar aqui um pouco, a gente hoje está falando muito, né? Mas assim, esse trabalho que ela está fazendo é uma coisa preciosa. A gente precisa dar o valor assim, até a nível pessoal, porque nos facilita também desenvolver isso na nossa vida, né? E para quem a gente quer chegar, né? Para os pacientes. Então é isso aí, gente. Então, vou aqui aprender um pouco mais aqui com a nossa amiga. Eu só queria fazer mais uma colocação, mas prometo que é a última. Hoje eu estava falando com uma pessoa que foi consultar comigo e disse assim: imagina que você está servindo uma pessoa e você é o responsável por servir essa pessoa, por alimentar essa pessoa. E você não vai perguntar para essa pessoa o que ela gosta de comer. Você vai servir ela com o que você acha que é o certo, que vai ajudar mais a saúde dessa pessoa. Imagina isso. Agora, imagina que essa pessoa é você. É você que tem que se servir assim, como se você estivesse servindo outra pessoa e procurando fazer o melhor para ela. E não se importando com sabores e texturas e prazeres. A gente tem que chegar nesse nível. É claro que a gente não vai exigir de uma pessoa que está chegando nesse universo agora isso, mas esse é o ponto que a gente quer chegar. A gente ter esse total desprendimento em relação àquilo que a gente vai comer. A gente vai comer aquilo que é o melhor, como se a gente estivesse servindo uma outra pessoa. Mas a gente quer facilitar essa transição para as pessoas, e por isso que a gente está aqui, a Jane está aqui com a gente, para mostrar algumas receitas muito deliciosas. Vou passar a palavra para você, Jane. Gratidão pela sua presença. Certo, grata eu. E o Dr. Charles falou a palavra que eu trago hoje, né? Que é a responsabilidade por nós mesmos, né? Então, aquilo que a gente coloca para dentro de nós é totalmente responsabilidade nossa. Então, fazer essa transição, mudar a nossa forma de nos nutrir, né? Nos nutrir de verdade, não nos encher de ilusões, é o nosso convite, né? Para ver todo mundo aí feliz e bem, cheio de saúde, alegria e desfrutando dessa vida tão maravilhosa e de todo esse paraíso aqui onde nós estamos. Então, uma das coisas mais importantes, assim, e inclusive para fazer a mudança, né? Como eu digo, a gente precisa sempre se colocar no papel de aprendiz, né? Porque na cozinha a gente aprende sempre. Às vezes eu começo uma receita, decidi que vai ser aqueles ingredientes e eu olho para o lado e enxergo outro ingrediente, vou colocar isso aqui também, só para ver que gosto vai dar. Então, é um brincar com os sabores, assim, muito divertido. Então, quando a gente for para a cozinha cozinhar, criar um alimento que vai nos nutrir, a coisa mais importante que eu considero é que a gente esteja bem, feliz, que a gente traga o sentimento de amor, porque a pessoa que vai se alimentar depois com este alimento, ela vai se alimentar também dessa energia que a gente está colocando. Então, como a gente está falando aqui de criar todos os alimentos que nós vamos mostrar agora, eles não têm óleo, não tem, tirando, eu acho que não tem um pouquinho de farinha em alguns ingredientes, não temos glúten, e temos um mínimo de açúcar mascavo, não temos açúcar branco, então, e não temos nenhum produto de origem animal.
Então, quando a pessoa ela vai fazer esses alimentos, às vezes ela já vai pensando assim, nossa, é muito difícil. Então, a primeira coisa é se libertar desse sentimento, dessa emoção e saber que é muito fácil. É um deslizar, um fluir e ver acontecer. E também o máximo que vai acontecer é uma receita, um pão não crescer, tudo aquilo que se imaginou. Mas ele vai ficar saboroso igual, porque a gente, antes de tudo, temperou isso com amor, com gratidão, e é isso que mais importa. Então vamos lá, nós temos a primeira receita aqui, que é justamente do pão. Os ingredientes são leite vegetal, eu usei aqui o leite de amendoim, temos água, temos. Aqui eu coloquei meia xícara de aveia para esse pão, polvilho doce e farinha de arroz. E daí tem uma colher de açúcar mascavo, uma colher pequena de fermento. E, na verdade, o sal que aparece aqui não foi colocado tudo isso, tá? Ele ficou mais como imagem, não foi colocado tudo isso porque não precisa. E isto, então... Oh, perdão, esqueci um ingrediente que é a goma xantana, né? Que ela vai agir aqui como um espessante. Ingredientes e é só isso. Misturamos todos os ingredientes e colocamos na forma, colocamos para assar. Depois que a gente amassa, a gente vai deixar assim 20 minutos, 15, 20 minutos e ele já vai, a não ser que seja muito frio, que talvez demore até 1 hora, e em seguida a gente já vai assar. E a única coisa do pão sem glúten é que a gente deve esperar ele esfriar para então cortar, porque senão ele murcha todinho. Só isso. Ficou muito delicioso esse pão. Quem já fez, quem eu já passei a receita e fez, gostou muito também. E também quem provou o pão aqui em casa, recebi visitas e comeram o pão, gostaram muito. Pode deixar passar. Eu estou passando as receitas aqui no chat. E só lembra o pessoal, Gerinho, onde que eles podem encontrar as receitas, se tiver para eles difícil de constar aqui no chat. Claro, as receitas vão estar postadas no Instagram de Espaço das Flores Cará e da Clínica Vegetariana. Muito bem, a nossa próxima receita é um patê salgado como acompanhamento do pão. Então aqui nós temos amendoim que já está torrado, temos limão, sal e manjericão. É só isso. Nós vamos bater os ingredientes, começando pelo amendoim. Ele vai formar aquela pastinha, quase que uma manteiga, né? Se precisar, a gente coloca um pouquinho de água, se quiser deixar um pouquinho mais mole, mais líquido, né? Então, pode colocar. E o limão também fica assim por conta. Se a pessoa gosta menos, coloca menos, fica pelo gosto de cada um. Se alguém gostar de usar alho, pode colocar alho nessa receita também. Quem gosta, fica bem delicioso. E ele vai ficar um patezinho, que vai vir na próxima foto agora, assim. E daí a gente coloca no pão, fica muito, muito, muito. Com esse pão, assim, fica muito delicioso mesmo. Desejo que vocês façam, experimentem. E também, um dia, se possível, eu vou ter alegria em fazer. Para quem venha me visitar, quando for tempo de visitas, né? Estamos nessa situação. Vamos ver a próxima. Eu acredito que é uma geleia doce. Sim. Esse aqui é muito interessante.
Essa receita nós vamos usar a casca do abacaxi, a gente lava bem ela primeiro, eu escolho para ela ficar bem limpinha, e daí então a gente vai tirar a casca, vamos liquidificar essa casca com um pouco de água, e depois nós vamos colocar essa pastinha que vai dar, esse creminho, né? Nós vamos colocar para ferver juntamente com a canela, e aqui nós usamos meia xícara de açúcar mascavo, meia xícara pequena de açúcar mascavo, para um abacaxi, casca de um abacaxi. E no primeiro momento a gente pensa assim, mas o abacaxi é áspero por fora, não vai ficar bom. Fica muito bom. Muito, muito, muito bom. E daí a gente vai levar para o fogo e vamos deixar ele ir. Ele fica dessa cor, olha. Ele vai secando a aguinha, né? E a gente vai mexendo e ele vai se transformando nisto. E olhando assim, né? Ficou essa pastinha escura, mas o sabor, gente, e juntamente com o sabor da canela, a canela e o abacaxi junto, ficou uma coisa assim, dos deuses, muito bom. A gente não vai desperdiçar mais nada, né? Vamos usar o abacaxi. E daí, aproveitando, né? Como a gente está trabalhando assim, tudo com muito aproveitamento, então usamos o mesmo abacaxi, a parte interna, para fazer outra geleia. E a gente vai fazer o mesmo. Vamos triturar no liquidificador com um pouco de água. A diferença dessa geleia aqui é que ela não vai absolutamente nada de açúcar. Todo doce aqui, ele é da fruta do abacaxi. Então, nós vamos levar para o fogo, vamos deixar ele apurando, secando, e quando eles estivessem quase pronto, então nós vamos colocar a hortelã picadinha e vamos deixar finalizar dando ponto, e é isso aí, está pronto, já podemos já podemos saborear essa delícia. Fica muito bom também. Dá para colocar um pouquinho de uma colher de limão também, ajuda enquanto está fervendo, pode ser colocado uma colher de limão, ajuda a acentuar o açúcar do abacaxi, mas ele fica bem docinho. Fica como se tivesse açúcar junto. Claro que o abacaxi tem açúcar natural dele, né? Então isso é muito fácil de fazer essa receita, por isso que a gente quis trazer ela, assim, para ser um café da manhã facílimo de fazer. E super econômico também. Foi feito, assim, uma visita rápida que chegaria, então é assim, isso aqui, gente, vocês têm que provar. Aqui é assim, é uma massala. Sabe aquele chai latte que a gente compra e a gente adora, né? Eu adoro. E daí eu sentia muita falta disso, porque todos têm leite de vaca. Então eu quis fazer um com leite vegetal. Aqui nós temos leite de coco, mas poderia ser leite de amendoim. Fica bem saboroso com leite de amendoim também. A água que nós vamos usar para ingredientes, que aqui são canela, cardamomo, noz moscada e cravo da Índia. Então a gente vai ferver primeiro com a água esses ingredientes, depois de uns 5 minutos mais ou menos a gente vai adicionar o chá preto, essa colher escurinha aí é chá preto, vamos deixar ferver mais um pouquinho, e daí vamos colocar o leite quente junto. E daí está pronto para ser saboreado. O ideal é picar esses temperinhos assim pequenos para que eles soltem bem o gosto. E aí está essa caneca de chá delicioso. Fica muito, muito, muito bom. Aqui na sequência vai ter um muffin. Então,
essa massala aqui com o muffin. Ó, aqui está ele. Esse muffin não tem absolutamente nada de açúcar, nem açúcar mascavo. O que adoçou ele e deixou bem docinho mesmo é a banana bem madura, a maçã e as frutas. Aqui nós temos uva passa, preta, branca e algumas frutas vermelhas. E esse escurinho ali do lado da banana, essa farinha escurinha do lado da banana, é farinha de casca de banana. Então eu consigo fazer aqui, porque aqui nós temos a banana orgânica, né? Nós temos os pés de bananeiras. Então eu seco a banana no sol, ela desidrata ali no sol. E daí, então, ela fica bem pretinha, né? Ela vai escurecendo, a gente vai virando. E depois a gente tritura e ela dá essa farinha que fica com o cheiro dela, o sabor dela é muito gostoso. Também se vocês compram banana orgânica, se vocês têm essa possibilidade, experimentem fazer também. O ideal é com banana orgânica, né? Para fazer essa receita. E o que mais nós temos aqui também, temos assim, Então, fiquei olhando, essa é a única farinha que tem, tá? É essa farinha de casca de banana. A gente tem coco ralado, temos cacau, temos leite vegetal, temos chia, noz moscada, bicarbonato, canela em pó. E aqui nessa receita eu usei um pouquinho de fermento, mas assim, eu venho experimentando e não precisa colocar. Pode perfeitamente deixar sem fermento essa receita, tá? Como a gente está trabalhando assim o mais natural possível, não coloca, esquece o fermento, não vai fazer a menor falta. Misturamos todos esses ingredientes, amassamos a banana, picamos bem picadinho a maçã, e vamos colocar no forno para assar, nas forminhas, e olha aqui. Nossa, esses aqui ficaram enfeitadinhos com framboesa, e esse que tem em cima, essa cobertura, ela é uma mousse que foi feita com leite vegetal, cacau, chia e tâmaras. Então também não tem açúcar. Não tem absolutamente nada de açúcar, mas é delicioso e bem docinho. E junto com aquele chai lá, nossa, ficou muito bom. Eu acho que são essas receitas que nós temos por hoje. Olha só. Muito essa foto aqui é para quem gosta de coisas doces, né? Essa foto já é um alimento. Muito bonito. É fantástico esse muito legal, Jane. Isso aí tem todo o apelo do chocolate, assim, do cacau, né? E você conseguiu fazer sem açúcar, né? Sem farinha. Isso é uma proeza, assim, uma coisa fantástica. É verdade. Não. Muito legal. Você não usou nenhum óleo aqui. Né? Sem farinha, sem óleo vegetal refinado, né? Sem açúcar. Um doce maravilhoso de chocolate. Quer dizer, coisa assim fantástica, né? Esse é o trabalho, né? Que a gente tem que fazer, porque esse tipo de doce aí, ele entra no organismo, não é como uma injeção de glicose na veia, né? Ele tem o doce da tâmara, ele tem o doce da banana, mas não tem o açúcar refinado, né? Aquilo é que justamente desenvolve esse processo adictivo aí que a gente estava falando no início. Então é muito legal, assim, muito grato a você que está empenhando esse teu esforço aí no sentido de desenvolver esse trabalho aí, essas receitas, né? Que é parte integrante. As pessoas têm uma ideia totalmente errônea de que vão mudar a alimentação e não vão ter mais prazer em comer. Então você está provando aí que é o contrário disso, né?
Na verdade, eu tenho visto que a gente tem, quando a pessoa come melhor, se sente melhor, né? Tem mais prazer em comer e não tem aquela fome, assim, aquela fome tóxica, né? De quem está, na verdade, se desintoxicando das toxinas todas que ingeriu. Então, na verdade, aquele mal-estar ele confunde como fome, né? Mas na verdade nem é fome, aquilo é uma abstinência, um mal-estar, uma detoxificação. Já um alimento desse, a pessoa come em paz, né? Come tranquilo, por ter assim, sabor mesmo, apreciar o sabor, né? Então eu vejo que esse trabalho assim prático, né, é muito importante também. As pessoas têm que saber que, na verdade, não estão renunciando a nada, estão abrindo mão, assim, estão se livrando de doenças, né, crônicas, degenerativas e mantendo o prazer em comer, né? Então, muito legal. Essa foto aí você bota lá na capa do Instagram, hein? Né? Muito legal mesmo. Muito bem, então, ficou muito lindo e muito gostoso. Sinto muito, eu vou começar a enviar, né, pelo correio, colocar em caixinhas especiais, enviar para o Rio de Janeiro, para Campo Bom. A gente pode até aproveitar, né? Eu tô falando com o Charles aí, a gente está fazendo aí um retiro, né? Uma atividade presencial aí, se assim que for possível, né? E a gente pode fazer uma aí no sul do país, outra aqui, no Sudeste, no Rio de Janeiro também, ou em outros pontos do Brasil, né? Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho assim que for possível, né? E pelo menos Uau, duas vezes por maravilhoso, ano. amei a ideia. 2 vezes por ano, isso aí. É Vamos isso? lá, vamos começar com um aqui. Tá bom, beleza, combinado. Tô querendo Que mesmo para bom, conhecer. que bom. Isso aí, Sim. Charles. Olha aqui, Aqui a foto do café da manhã completo. Jane, eu perdi aqui um momento, eu tive que responder aqui uma solicitação de uma paciente meio urgente. Eu perdi o momento em que você falou do pão. Você fez isso em máquina de pão ou não? Não, não, doutor, é muito fácil fazer esse pão. A gente junta todos os ingredientes. Bate para É, qualquer forma? é isso, só mistura bem eles. Mistura primeiro os ingredientes secos, depois coloca os molhados e coloca ele para essa massinha pronta, né? Ela fica homogênea imediatamente. E daí nós colocamos para crescer de meia hora, de 15 minutos a 1 hora, conforme estiver a temperatura, né? Daquele dia. E daí assamos, deixamos ele esfriar e está pronto. Nossa, É que assim, beleza. ele é chamado de pão rápido, porque ele realmente fica pronto bem rapidinho e ele é bem saboroso. Muito saboroso. Macio, Maravilha. macio para. Parabéns, hein? Isso aí, Charles. Valeu então, né? Estamos aí. É isso aí. Estamos no objetivo. Bastante opções aí para a pessoa não sentir saudade de outros sabores. Tem um aspecto aí também, né, Jane, se você quer falar alguma coisa, que as pessoas têm esse mito também de que se alimentar dessa maneira dá mais trabalho, né? Porque isso, uma pessoa vai na esquina, compra um pão, né, um pão francês, aquele veneno lá, cheio de química, né, e acha que está fazendo assim vantagem, né? Na verdade, ele está alimentando um vício, que é na farinha branca, na gordura, tudo aquilo que tem no pão. Mas você pode desmistificar um pouco disso, dizendo que não dá tanto trabalho assim, né? Mais um trabalho, é mais um cuidado que a pessoa tem que ter consigo mesmo, né? E fazer e produzir esse tipo de alimento como você mostrou, né? Mas não é tanto trabalho assim, né, Jane?
Nossa, não é, na verdade não é nada de trabalho. É muito rápido, muito fácil preparar os alimentos mesmo, de verdade. É só é só colocar os ingredientes junto e a alquimia acontece, né? É realmente muito fácil e a gente vem buscando trabalhar assim, receitas fáceis justamente para as pessoas, porque nós, como seres humanos, a gente tem, é desafiante para nós fazer mudanças, né? Então a gente vem buscando trabalhar tudo bem simples para auxiliar nesse processo de mudança. Então, o meu desejo para nós, para esse final de ano, para o ano de 2021 que está chegando, é que a gente faça essa mudança, né? E que a gente comece assim, pelo nosso café da manhã, que é o início do nosso dia, e que a gente tenha essa coragem, essa força de dar o primeiro passo, né? E dando o primeiro passo, a gente já pode chegar onde quer que seja. Então, Muito é bom, isso. né? Gratidão. Muito delicioso esse café. As pessoas que se alimentaram, como eu disse, eu tive visitas, então experimentaram e gostaram muito. Muito legal. Então, valeu, gente. Muito grato aí também a todos, aos que ouviram aí. Espero que tenham se inspirado, né, nesses conceitos que a gente trouxe aqui, nesses aspectos práticos que a Jane trouxe. Muito, muito legal. Eu sinto que tem uma leveza nisso tudo aí também, né? Porque a pessoa se livrar desses vícios em comida, né, traz também uma maneira de se alimentar mais branda, né, assim, né, mais calma, né? Talvez não precise comer tanto, né? A gente aqui com uma alimentação melhor, assim, não precisa ter tanta preocupação com a quantidade, mas eu vejo que também implica, você vê que pela própria forma do prato final, né, não precisa comer tanto, né? Pode comer com calma, né? Pode comer com parcimônia, não precisa fazer nenhuma dieta. Isso que a gente propõe não é dieta, né? Porque a dieta em si, ela é até nociva mesmo, né? Ela produz aquele efeito ioiô, aquela oscilação, né, de gordura corporal, que é uma coisa ruim para a saúde, né? Então, isso aqui é um novo modelo, uma nova maneira de se alimentar, né? Não precisa nem usar a palavra vegano, né? Não é isso, né? Não é esse conceito aqui. O que a gente está falando é uma alimentação nutritiva, né? Nutritiva e saudável. E com certeza não implica comer animais nem produtos de origem animal, né? Com certeza. Não é necessário. Né? Muito bom, gente. Já, acho que já estamos com 1h45, não, 45 minutos, né? Vamos convidar, assim, as pessoas, nós vamos estar sempre às segundas-feiras, né, Chato, nesse horário, sempre trazendo, assim, uma receitinha nova e algumas ideias novas, sempre congregando as pessoas para entrar nesse caminho, né? Estarem juntos aí com a gente nessa nova ordem, que é viver mais e melhor, né? É isso aí, Beleza? André. Muito bom. Então é isso. Jane, grato aí, tá? Vamos em breve Gratidão aí a vocês, gratidão a vocês todos, gratidão a quem está nos acompanhando, gratidão ao Dr. Charles, Dr. André, um maravilhoso final de ciclo e mais maravilhoso início de novo ciclo para todos nós, com muita saúde e amor no coração. Muito bom, Jane. Grato aí pelas suas palavras. Charles, um abraço, meu amigo. Estamos juntos. Como diz